Bom, pessoal, resolução do roteiro de estudo da semana de 28 a 2 de outubro. Vamos lá então, pessoal, a atividade dessa semana, ela não está na apostila. A gente vai fazer essa atividade no caderno, tá bom? É uma revisão sobre área de figuras planas. Nós já vimos em outras aulas e também no anos anteriores figuras planas, tá? A área das figuras planas. E hoje a gente vai rever um pouco desse conteúdo. Esse assunto foi exibido lá no Centro de Mídia, tudo bem? Para quem está acompanhando o Centro de Mídia, é a mesma aula que eles estão dando lá e a gente está resolvendo o exercício aqui, tudo bem? Vamos então. Curiosidade Tangram. O Tangram é um antigo jogo chinês formado por 7 peças. 5 triângulos, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5 triângulos, um quadrado, que é esse vermelho aqui, e um paralelogramo, que é essa figurinha roxa aqui, ó. Tá bom? Não se sabe ao certo como o jogo surgiu, mas existe uma lenda de que um imperador chinês quebrou um espelho e, ao tentar remontá-lo, percebeu que seus cascos poderiam formar diferentes figuras. Vocês já fizeram essa atividade lá no sexto ano com o Tangram, né? Vocês pegaram o Tangram, que é nesse formato aqui, e ao remontar ele, eu consigo fazer alguns desenhos, algumas figuras diferentes. Então, várias figuras eu consigo montar utilizando o Tangram. Vamos fazer essas 3 atividades aqui, ó. Preciso montar um quadrado sem usar a peça 4. Quais poderei usar? E agora, será que consigo montar um retângulo? Observando as relações que fizemos com as peças do Tangram até agora, você sabe dizer por que a fórmula da área do triângulo é B vezes H dividido por 2? Vamos fazer a atividade então para a gente entender melhor? Atividade 1. Preciso montar um quadrado sem usar a peça 4. A peça 4, ó, ela já é um quadrado. Quais poderei usar? Olha, aqui eu já tenho a resposta da atividade. Ó. Olha como que eu consigo montar um quadrado. Se eu pegar o triângulo 5 com o triângulo 3, ó, dependendo da forma que eu encoste um com o outro, eu consigo montar um quadrado. É a única resposta? Não. Também consigo fazer isso com o triângulo 2 e 1. Beleza? Antes de ir para a atividade 2, a gente vai relembrar um pouquinho sobre como calcular a área de um quadrado, tá? Área, pessoal, o que seria área? Área é quando a gente quer medir um espaço. A gente quer ter noção de um espaço de alguma coisa. Como assim? Vou comprar uma casa, eu tenho uma casa. Qual que é o tamanho dessa casa? A casa é 50 metros quadrados. Essa sala de aula, quantos metros tem? 60 metros quadrados? Então, pessoal, para a gente ter noção de espaço, a gente pensa em metros quadrados. E o que seria esse metro quadrado? Pensem comigo. Façam um quadrado, pessoal. Esse quadrado, todos os lados medem 1 metro. Então, olha o que eu tenho. Eu tenho um quadrado em que todos os lados medem 1 metro. Então, o que eu tenho? 1 metro quadrado. Então, quando eu falo em 1 metro quadrado, é um quadrado de 1 por 1. Uma casa de 50 metros quadrados tem 50 espaços desse. Tudo bem? Vamos olhar aqui do lado então. Ó. Aqui eu tenho um outro quadrado. Esse quadrado, ele tem 2 metros de largura por 2 metros de altura. Tudo bem? Quantos metros quadrados eu tenho aqui? Vamos supor que é um quartinho que a gente fez de 2 metros por 2 metros. E eu quero saber qual é a área, né? Quantos metros quadrados esse quartinho tem. Posso fazer dessa forma, ó. Divido em pedacinhos de 1 metro e conto quantos quadrados de 1 metro tem. Quantos quadrados eu tenho aqui? 4. Percebam que se eu tivesse multiplicado de cara, ó, aqui não é 2, aqui também não é 2. Se eu tivesse multiplicado de cara 2 por 2 já não daria 4? Então, ó, conseguimos descobrir
Qual é a fórmula para calcular a área de um quadrado? É só a gente multiplicar o lado pelo lado. Nesse exemplo aqui, a gente tinha 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Por que a resposta que eu coloquei unidades de área? Porque nem sempre a gente vai trabalhar com metro, tá? Quando a gente trabalhar com metro, falo em metro quadrado. Se eu trabalhar com centímetros, eu vou dar a resposta em centímetros quadrados. E se eu trabalhar em quilômetros, eu vou dar a resposta em quilômetros quadrados. Tudo bem? Vamos para outro exemplo então. Ó. Aqui eu tenho um quadrado de 4 por 4. Quantos quadradinhos de 1 por 1 vai dar? Se eu contar aqui, ó, repartir em pedaços de 1 metro, deu 16 pedacinhos. Precisava contar de 1 em 1? Não precisava. Basta que eu multiplique os lados. Ó. 4 vezes 4, 16. Tudo bem? Vamos então para a atividade 2. E agora? Será que consigo montar um retângulo? Ó, na primeira atividade eu não podia usar a peça 4, tá? Agora eu posso. Antes de fazer a atividade 2, pessoal, vocês poderiam pausar aqui na atividade 1 um pouquinho e fazerem essas anotações aí no caderno de vocês, né? Vocês aprendem melhor como fazer o cálculo da área do quadrado. Assim que vocês terminarem de copiar isso no caderno, vocês despausem o vídeo e vamos fazer a atividade 2. Atividade 2, então. Retângulo. Eu consigo fazer o retângulo? Olha, no exercício anterior, a figura 3K5 junto dava um quadrado. Percebam que o lado de um triângulo, ó, é do mesmo lado do quadrado. Então, quando eu colocar aqui do lado, eu vou perceber que eu consegui montar um retângulo. Ok. E como que a gente calcula a área do retângulo? Será que é igual à do quadrado? Será que é parecida com a do quadrado? Ela é muito parecida com a do quadrado. A área do retângulo, a gente vai chegar nessa conclusão. Ó. Por que eu não tenho L vezes L de novo igual na área do quadrado? Ó? Tá vendo que a área do quadrado é lado vezes lado? A área do retângulo também é lado vezes lado. Porém, o retângulo ele tem um lado maior que o outro. Não é? Então é por isso que eu vou usar B vezes H. Base vezes a altura. Tudo bem? Olha só o que acontece aqui. Ó. Por exemplo, eu tenho um quarto de 3 metros de largura por 1, 2, 3, 4, 5 metros de comprimento. Qual é a área desse quarto? Se eu contar os quadradinhos, eu percebo que tem 15 quadradinhos. Mas precisava eu contar um por um? Ou era só multiplicar base vezes a altura? 5 vezes 3. E agora vamos fazer outro exemplo aqui. Ó. Eu tenho um quarto de 2 metros por 5. 2 vezes 5, 10. E se eu tiver um quarto de 4 metros por 3? 4 vezes 3, 12. Tudo bem? Perceberam então que é a mesma coisa do quadrado? Quero calcular a área, basta multiplicar lado vezes lado. Ou em outras palavras, base vezes altura. Agora vamos pensar um pouco. Observando as relações que fizemos com as peças do Tangram, até agora, você sabe dizer por que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2? Base vezes altura, pessoal, não é a área do retângulo? Então, a área do retângulo dividido por 2, por que isso será, né? Prestem atenção no triângulo, o que acontece se eu pegar outro triângulo igual, virar ele e encaixar. Tá vendo que se eu fizer isso eu formo um quadrado? Se eu pegar aqui um triângulo mais compridinho um pouco, ó, ele é mais comprido e mais baixo. Vamos pensar em outro triângulo exatamente igual. Se a gente virar e encaixar, ele não vai formar um retângulo? Vai, né? Então, olha que interessante. Se eu multiplicar a base vezes a altura, eu tenho toda essa área aqui, não tem? E essa área aqui é a área de
2 triângulos. Se eu quiser saber a área de um triângulo, o que eu faço? Isso vezes isso dividido por 2. É por isso então que a fórmula da área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Porque quando eu divido por 2, eu sei a área de apenas um triângulo aqui, né? A gente elimina esse triângulo fictício aqui que a gente colocou aqui em cima. Tudo bem? Aqui, pessoal, olha só. Eu tenho um triângulo de 2 por 4. Multiplico, então, base vezes altura. 4 vezes 2, 8. 8 seria a área do retângulo, né? Então, eu divido por 2, 4. Tem a área do meu triângulo. Aqui também, pessoal, ó, esse triângulo tem 8 metros de base por 3 de altura. 8 vezes 3, 24. Dividido por 2, 12. Aqui, ó, 12 metros quadrados, porque se eu falei metros, a resposta é em metros. Tudo bem? Vamos então para a próxima atividade. Também foi exibida lá no Centro de Mídias. Quando eu era criança, gostava muito de brincar com meu avô e ler revistas em quadrinhos. Em uma das histórias, lembro que tinha um carrinho que meu avô quis construir comigo. Então, pessoal, para a construção, primeiro nós reproduzimos as partes que iriam compor o nosso carrinho, né? Então, antes de pegar a madeira e fazer o carrinho, foi feita umas peças de papelão. A gente desenhou essas peças em algum lugar, tudo bem? Quero calcular a área de cada uma das laterais do carrinho. Atividade 2, o fundo do carrinho e o assoalho também quero calcular. E na atividade 3, quero calcular a frente do carrinho. Tudo bem? Vamos lá então. Olha a atividade 1, pessoal. Eu tenho essa figura aqui. Não é o quadrado, não é o retângulo, não é o triângulo. Que figura é essa, pessoal? Essa figura aqui, ela é chamada de trapézio, tá bom? E vamos aprender também a calcular a área do trapézio? Aqui embaixo, pessoal, já tem a conta pronta, tá? Mas antes de olhar a conta, olha o que está acontecendo. Venham para cá, ó. Dedução da fórmula da área do trapézio, tá bom? Tá vendo que no trapézio eu tenho sempre a mesma altura. Porém, a base, ó, é uma maior e outra menor. Vamos fazer o seguinte. Tá vendo aqui, ó, esse bico? Vamos dividir ele exatamente ao meio. Vamos cortar? Se a gente cortar, virar ele ao contrário, ó, tá cortado. Virar ele ao contrário e encaixar aqui, olha que figura que eu consegui formar. Eu consegui formar um retângulo. Tudo bem? Então, pessoal, esse retângulo eu sei calcular. Base vezes altura. Então, como que vai ficar a nossa fórmula do trapézio? Tá vendo? Ó, eu vou somar a base maior, que no caso aqui seria 60, com a base menor, que no caso seria 42. 60 mais 42, se a gente fizer a conta, vai dar 102. Nossa, 102 é muita coisa, não é? Divide por 2, 51. Então, significa que essa parte menor ficou um pouquinho maior na hora que eu reorganizei, né? E essa parte maior ficou um pouquinho menor. Então, pessoal, eu fiz uma média dos tamanhos, ó. Eu peguei o tamanho maior com o tamanho menor. E quando eu divido por 2, ó, esse dividir por 2 da fórmula, eu faço uma média. Então, agora é como se eu tivesse os dois lados do mesmo tamanho, né? Se eu tenho agora os dois lados do mesmo tamanho, basta multiplicar pela altura. Então, olha o que eu tenho. Base vezes altura. Tudo bem? Somei as duas bases, dividi por 2. Tenho uma base nova, né? Que é uma média das duas bases. E multiplico pela altura. Que no caso nesse caso aqui, né? 60 mais 42, dividido por 2, vezes 24. Faço todo o cálculo que eu tenho que fazer aqui, né? 60 mais 42, 102, vezes 24, dividido por 2. Pode fazer na calculadora esse cálculo aqui, tá? A ideia agora, nesse momento,
não é aprender a fazer essas continhas de menos e mais, e dividir, né? E vezes. A ideia agora é saber como que a gente vai calcular a área. E isso pode ser feito com uma calculadora, tá? Vocês podem fazer o cálculo na calculadora. Tudo bem? Então chegamos na resposta aqui. Parte 2. Qual é a área do assoalho e do fundo do carrinho? Ah, do assoalho ficou fácil, né? Aqui a gente tem o quadrado, né? Quadrado não é lado vezes lado? Então a gente tem 60 vezes 60. 60 vezes 60, 3.600 centímetros quadrados, né? Se aqui eu estou falando em centímetro, a resposta também é em centímetro. O exercício anterior também, pessoal, a resposta é em centímetros quadrados, né? Tudo bem? Aqui, pessoal, é só uma informaçãozinha a mais que o Centro de Mídia colocou, que é para vocês lembrarem, né, da potenciação. Um número multiplicado por ele mesmo seria ele ao quadrado. Esqueçam essa parte aqui para não confundir muito, tá bom? Então, qual que é a área do meu assoalho? 60 vezes 60, que é 3.600 centímetros quadrados. Aqui, pessoal, eu quero a área do fundo do meu carrinho. O fundo do meu carrinho tem 24 por 60. Ele é um retângulo. Então, eu vou usar a área do retângulo. Simplesmente base vezes altura. 60 vezes 24, 1.440 centímetros quadrados. Pausem um pouco o vídeo aí, façam a conta na calculadora aí para ver se é isso mesmo, para vocês aprenderem a calcular, tudo bem? Então agora vamos para o último exercício desse roteiro aqui. Qual é a área da frente do carrinho? Ó? Pessoal, tentem fazer vocês, ó, escondam, não olhem aqui embaixo a resposta, façam a resolução e depois que vocês fizerem, vocês confiram com a resposta aqui embaixo, tudo bem? Novamente eu tenho um retângulo. Como que eu vou fazer a área do retângulo? Base vezes altura. Então vamos lá. Qual que é a base? 60. Qual que é a altura? 30. 60 vezes 30, 1.800 centímetros quadrados. Tudo bem? Relembraram um pouquinho de fórmula? Tudo. Então, essa aula é isso aí.